Olá, meus amigos, esse é o canal do Zaraba. Pois bem, dando sequência aqui a essa Agenda 2030 da ONU, vamos aqui para o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E nós temos aqui as metas, né? Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimento, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. Corrigir e prevenir as restrições ao comércio. Prevenir e corrigir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídio à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da rodada de desenvolvimento de Doha. O que eles querem aqui é monitorar e controlar todo o comércio e produção de alimentos, segundo as determinações dessa turma que vive nos gabinetes podres de ricos, dos metacapitalistas, cagando regra para pessoas cujo ambiente no qual elas vivem, eles desconhecem. Aumentar o investimento por meio de reforço de cooperação internacional, uma infraestrutura rural, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e os bancos e genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo. Aqui tem esse... Vamos aqui para outra aqui para me comentar. Até 2020, manter a diversidade genética das sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de banco de semente e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados conforme acordo acordado internacionalmente. Aqui, meus amigos, né, há muitos anos, desde os anos 80, que nós temos aqui no mundo, que foi estabelecido um cartel de semente. Eu me lembro aqui em Minas Gerais, na década do final dos anos 60, que foram destruídos todos os pomares sob alegação de infestação de fungos, que não tinha combate. Depois descobriu-se que era nematóide e que apenas algumas medidas profiláticas poderiam resolver esse problema. Então eles acabaram com todas as espécies variadas de laranja que nós tínhamos aqui no Brasil. Isso para favorecer a indústria de suco de laranja nos Estados Unidos. Dessas empresas, né? A gente aqui não está acusando o governo dos Estados Unidos, mas essas empresas, grandes multinacionais, que estão acima do bem e do mal, inclusive acima das nações e das constituições do país. O que eles querem aqui agora é fazer esse banco de semente e regular. Você só vai plantar aquilo que eles permitirem. Os produtores rurais ficarão dependentes, reféns dessa estrutura do Estado que vai controlar essa distribuição de semente. E com isso eles vão regular o preço e regular a ração diária para todas as pessoas. Esse é o objetivo deles. Imagina, fazer um banco genético não só de semente, mas também de animais. Nós vamos ter aqui assim um ataque violento à criação de animais. Eles querem impor uma dieta mundial na base do vegano, porque sabe que vegano e vegetariano, essas pessoas são fracas, não só de corpo, mas de espírito. Tanto assim que os satanistas, os sacerdotes
do satanismo, eles são veganos. Hitler foi vegano. Então você veja a engenharia social por trás dessa agenda, que já está sendo aplicada, né? Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas robustas, que aumentem a produtividade e a produção, e que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima e às condições meteorológicas extremas, como secas, inundações e outros desastres, que melhore progressivamente a qualidade da terra e do solo. Ora, ora. Aqui eles têm aqui, ó, a solução. Uma solução que nunca foi aplicada. Nós, por exemplo, quem mora no mato sabe muito bem o que fazer com a terra, o que ela pode produzir ou não. Agora, esses caras que estão lá no gabinete da ONU, lá, eles sujam a mão com a terra? Suja nada. Isso aqui é conversa fiada, né? Aqui depois nós temos mais aqui. Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores. Inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra e outros recursos produtivos e insumo, conhecimento, serviço financeiro e mercados e oportunidade de agregação de valor, de emprego não agrícola. É bonito nas palavras, quero ver na prática. Outra vez, eles lançam mão de um argumento, quer dizer que até 2030 nós vamos dobrar, não vamos fazer isso, aquilo, mas eles, na verdade, não estão preocupados com isso. Até 2030 acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade e atender as necessidades nutricionais de meninas, adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos, suficientes durante o ano todo. Outra basófia. Fome zero e agricultura sustentável. Meus amigos, quando vocês lerem, ouvirem palavras como sustentável, resiliência, ressignificância, justiça social, democracia, salvando vidas, lembre-se que isso apenas são palavras gatilhos, locuções gatilhos dessa engenharia social, porque os comunistas e esses filhos do Satanás sempre utilizaram a mudança, a estrutura da linguagem para mudar a forma das pessoas e adaptá-las àquilo que eles querem impor. É um fiasco, isso aí é uma falácia, porque essas beta-capitalistas que estão por trás da ONU, eles não se preocupam com os pobres. Olha a África. Eles não se preocupam com a mulher, com a criança. Veja a vacinação em massa e os efeitos colaterais dessas vacinas nas crianças, principalmente a tríplice viral e essa da HPV para meninas, para prevenção de câncer do útero. Menina de 9 anos tomando essa vacina, sendo que esse tipo de câncer ele é contraído através de relações sexuais. Então, empurrando as crianças para a prática de sexo precocemente. Agora eles têm, paradoxalmente, eles falam que querem proteger as crianças e tudo mais, paradoxalmente, eles enfiam a identidade de gênero para destruir a mente, o espírito dessas crianças. Vem com essa ideologia, essa tal de, também, outra palavra muito usada, tal da diversidade. Eles querem também a diversidade na agricultura. Eles querem essas pautas também na agricultura, mas na verdade eles querem o quê? Controlar toda a produção e centrar essa produção para grandes empresas capitalistas que e os governos vão distribuir as ração diária para essa população escrava, submissa,
passiva, aliás, né, como acontece em Cuba e em Coreia do Norte. Tudo isso aí para atacar os Estados Unidos e o Brasil, que são os países mais ricos e que mais produzem alimentos no mundo. Essa é uma falácia de fome zero que foi lançado pelo esse vagabundo desse Lula. Veja aí, não tem como você extirpar a fome do mundo. Mas o mais grave, meus amigos, eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, isso aqui é um site Breitbart. ONU busca novas normas sociais, declara-se uma fonte de notícia confiável sobre o coronavírus. Eles estão usando esse coronavírus, que é apenas uma das 400 ou mais cepas do vírus da influenza, que, embora sua baixa letalidade, eles colocaram como se fosse de alta letalidade, e acabaram impondo medo por uma rede de comunicação em toda a população mundial e num teste sobre a possibilidade da implantação de uma ditadura mundial, de um governo único mundial, sem dar um tiro. E agora nós temos aqui como eles estão avançando e como eles estão correndo atrás dessas agendas para implantar o mais que depressa essa ditadura. Nós já estamos vivendo na nova ordem mundial. Veja bem, as Nações Unidas se uniram ao Fórum Econômico Mundial, lá de Davos, para anunciar um serviço global de notícias sobre coronavírus, declarando que chegou a hora de novas normas sociais que buscam e corrigem informações erradas. Observando que a mídia social é um mecanismo para impulsionar a opinião sobre uma série de questões, as duas organizações globalistas anunciaram na quinta-feira que querem combater a desinformação perigosa. Quando o Covid-19 surgiu, entre aspas, abre aspas, quando o Covid-19 surgiu, estava claro desde o início que não era apenas uma emergência de saúde pública. Veja bem, que não era apenas, mas também uma crise de comunicação, disse Melissa Fleming, chefe de comunicações globais das Nações Unidas. Abre aspas, estamos tentando criar essa nova norma social chamada Tome Cuidado Antes de Compartilhar, continuou Fleming. Estamos equipando as pessoas por meio dessa nova norma social com um pouco de ceticismo de informação. Ou seja, na verdade, eles estão dominando e aplicando técnicas de neurolinguística e adaptando a linguagem aos seus interesses escusos. Aqui nós temos aqui o chefe da ONU, tal de Guterres, aliás, que ele diz aqui que é urgentemente redistribuir o poder e lutar contra contra o fim da desigualdade de gênero. Olha só o absurdo. Agora, voltando aqui, a ONU também está encorajando influenciadores da mídia social a ajudar a espalhar o que eles selecionam como notícias reais sobre a pandemia, recrutando-os às dezenas de milhares que espalham as mensagens digitais que a própria ONU considerou necessárias. Isso, meus amigos, não significa o seguinte, que toda a imprensa e todos esses influenciadores são mais... Aqui, eles estão replicando as notícias produzidas por esse Ministério da Verdade que se transformou a ONU, como previsto por George Orwell, em 1984. Veja bem aqui, até agora recrutamos 110 mil voluntários de informação e equipamos esses voluntários com um tipo de conhecimento sobre como a desinformação se espalha e pedimos que atuem como uma espécie de primeiros socorros digitais no espaço por onde a desinformação viaja. Então, meus amigos, aqui no Brasil, o primeiro a declarar apoio sem precedentes, né, e de total apoio a essas agendas é o Supremo Tribunal Federal, que manda no Brasil. Porque você deve estar, aliás, porque você ouve todo dia, toda hora, você está ouvindo essa questão da desinformação.
Aí você vê esses YouTube e esses jornalistas da grande mídia sempre atacando essa palavra, desinformação. Mas não, esses voluntários, que na verdade são pagos pelos beta-capitalistas, eles estão funcionando como vigias, como os delatores daqueles que propagam a verdade. Então eles são alcaguetes, dedo duro, X9, da verdadeira informação. E agora, isso significa também um fato muito importante. Jesus, na terra, quando ele esteve na terra, ele disse na sua pregação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, meus amigos, a ONU está tentando retirar esse atributo de nosso Senhor para si. Eles são donos da verdade, eles vão ensinar o caminho e eles promovem a vida. Quanta infâmia! Quanta infâmia! Olha só aqui, esse ponto aqui é interessante destacar. Sobre o tal do coronavírus, né? Como relatou ao Breitbart News, em março, o Partido Comunista Chinês declarou que o coronavírus não começou na cidade de Wuhan, alegando apoio da ONU e da Organização Mundial da Saúde para rejeitar alegações dolorosas dos Estados Unidos, encontraram como um careca, ou então um cara de pau, enfrentou racismo e xenofobia. Isso foi apoiado diretamente pelas Nações Unidas, que antes havia trabalhado para desviar qualquer crítica ao Partido Comunista Chinês e à China. Abre aspas. Investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não encontraram nenhuma evidência clara de transmissão entre humanos do coronavírus identificado em Wuhan, escreveu a OMS no Twitter. Está aqui o Twitter da OMS, né, falando sobre isso, em março. Isso em março. Mais tarde, a OMS foi forçada a recuar em sua posição e admitir que o coronavírus é de um fato capaz de transmissão de pessoa para pessoa e apresenta um grande risco para a saúde global. Agora ela espera que o resto do mundo se alinhe e observe seus ditames dirigidos por guerreiros selecionados da mídia social. Então é isso que nós estamos vendo, meus amigos. Como esse Nelito Feto, como o Moro e todos, esse Barroso, todos os ministros do STF, a TV Globo lixo, a TV Band lixo, a Folha de São Paulo, o Estadão, toda a grande mídia, todos esses jornais que se espalham pelo país, atacando e falando sobre desinformação. Na verdade, eles estão atacando aqueles que falam a verdade. Então, todos esses canais que estão trazendo informações com fontes primárias, informações que foram pesquisadas, todos esses canais e todos esses jornalistas e influencers de direita serão caçados, porque agora a ONU e esses globalistas e esses metacapitalistas já implementaram o plano e vão tomar, eles nunca vão recuar, porque graças à internet muitas pessoas abriram seus olhos para a verdade, milhares, milhões de pessoas descobriram a falsidade no qual estava vivendo sob a imposição da narrativa das mídias. Meus amigos, nós estamos vivendo num tempo caótico. Falta pouco para que eles nos submetam à mais cruel escravidão. Basta dizer que eles impuseram no mundo inteiro o uso dessa máscara, dessa focieira, que na verdade é uma mordaça à liberdade de expressão das pessoas.
é um símbolo da mordaça à liberdade de expressão das pessoas, porque não há nenhum estudo científico que comprove a eficiência dessas máscaras contra coronavírus ou que quer que seja. Ao contrário, há muitos estudos que provam o malefício que o uso dessa focinheira provoca nas pessoas, ressalvados em algumas circunstâncias, como a pessoa que está mexendo com produto tóxico e outro mais, mas eles usam outro tipo de máscara que filtram realmente todas as partículas e os gases venenosos. Meus amigos, agora nós estamos vivendo 1984. Por enquanto, ainda no Brasil, ainda respiramos um pouquinho de liberdade. Mas aqui no Brasil não existe democracia. Nós temos agora amanhã essa eleição municipal e o segundo turno das eleições municipais, que já foram fraudadas desde o início e vão ser fraudadas novamente. Aquelas pessoas conscientes do que ela deveria fazer é não votar, anular seu voto. Se todo mundo fizesse isso aí, eu queria ver como é que ia reagir esse Tribunal Superior da Fraude. O que eles iam fazer? Nós precisamos agora, a nossa pauta mais importante daqui para frente é lutar pelo voto impresso e por normas que garantam a recontagem de votos manual, não por máquina. Porque assim poderemos colocar um freio nessa ganância e nessa avidez de fraude que é comum a esses comunistas, a esses filhos do Satanás. Então nós vimos aqui que todo esse negócio de fome zero e agricultura sustentável, isso aí é uma basófia. Eles nunca se preocupam com essas pessoas, eles nunca se preocuparam com a criança. Ao contrário, esses tribunais que estão aliados a essas agendas, o que eles fazem é libertar bandidos, proteger bandidos e instituir leis absurdas como a identidade de gênero, casamento gay, pedofilia. Daqui a um tempo nós teremos aqui a pedofilia legalizada, assim como também o incesto e outras práticas abomináveis diante do Criador. Ao contrário, tudo aquilo, o que eles têm em mente é destruir a base da sociedade, que é a família, atacando a sua fé, atacando a sua crença em Jesus e nos seus comportamentos morais baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Com isso eles vão destruir todo o país e submeter toda a população à escravidão. Até o próximo vídeo. Muito agradecido e fica com Deus. Que Jesus abençoe você e sua família. Joelho no chão, rosário na mão. Vamos rezar pelo mundo. Vamos rezar e vamos reagir a essas absurdidades.